Olá pessoal, aqui é o Daniel e hoje a gente vai fazer uma coisinha um pouquinho diferente. Hoje a gente vai aprender a fazer uma API de autenticação utilizando GraphQL e o Prisma. Então aqui são vários tópicos novos, então a gente vai estar mexendo agora com GraphQL, então não vão ser só simplesmente requisições HTTP utilizando REST e tudo mais. Vai ser GraphQL, um tópico muito interessante, e utilizando o Prisma, que na minha opinião é um dos melhores ORMs que você tem no mercado hoje, com a maior simplicidade e facilidade para você desenvolver. Então, vamos lá, sem mais delongas. Só deixa eu falar que já temos pronto aqui. Eu já criei o projeto aqui, já coloquei todas as dependências que a gente vai precisar para a gente não ficar precisando instalar coisas no meio do vídeo. Então, você pode pausar o vídeo aqui para ver certinho, mas também esse projeto vai estar disponível no GitHub. E aqui também já configurei o nosso tsconfig, porque vamos utilizar o TypeScript, como estamos utilizando o Prisma, então temos que utilizar type safety. E as únicas diferenças que a gente tem aqui é que a gente utiliza os decorators e nós vamos desativar aqui a inicialização das nossas variáveis. Então a gente pode criar variáveis sem valores iniciais. Fora isso, é um projetinho bem simples. Como eu disse, a gente vai utilizar aqui o Prisma. Aqui. Vamos utilizar a Apollo Server, claro, para poder criar o nosso servidor, Bcrypt, já que estamos falando de autenticação, GraphQL, blá blá blá, e o Type GraphQL, que novamente vai poder ajudar a gente com toda essa questão de tipagens. Mas bem, vamos lá. O que vai ser a nossa API de autenticação em si? Então a nossa ideia é ter uma forma de a gente criar um usuário, esse usuário conseguir logar e ele conseguir se autenticar, ou seja, ele poder passar o token dele e conseguir informações, a gente conseguir verificar se essas informações são válidas, tudo mais. Vamos lá, vamos torcer para esse vídeo não ficar muito grande e vamos correndo. A primeira coisa que a gente vai fazer é inicializar o Prisma. Então a gente pode vir aqui, yarn Prisma, e a gente vai inicializar ele com o init. Perfeito? Ele já gerou todos os nossos arquivos aqui dentro. Primeira coisa que a gente vai fazer é mudar aqui de Postgres para SQLite, para ficar um pouquinho mais fácil para a gente. E vamos criar o nosso arquivo aqui. Para indicar que a gente está falando de um arquivo, a gente bota file, ., e o endereço do nosso arquivo. Então aqui vai ser no .dev.db, que é o nosso arquivo. Vamos criar ele aqui, então. dev.db. Perfeito. Nossa base de dados está teoricamente criada. Agora o que a gente vai fazer... Opa, esse código chatinho aqui. O que a gente vai fazer agora é criar o nosso modelo de usuário. Então a gente vai criar um model users. E o nosso user vai ser bem simplesão. Ele vai ter um e-mail que vai ser uma string. E essa string vai ser única. Então a gente passa aqui @unique para marcar ela como única. Claro, a gente precisa de um ID. Esse ID também vai ser uma string. E eu gosto sempre de falar. Primeiro falar que é um ID. Depois falar que o default dele. Aqui a gente pode usar ou um Collision Unique ID ou Universal Unique ID. Eu vou usar o CUID, que é o Collision Unique ID. Não vai fazer muita diferença. E por fim, a gente vai ter uma password, que vai ser uma string também. Para o nosso usuário, é só isso que a gente... Ah, claro, não mais importante, mas um created at, que vai ser um datetime. Só para a gente poder ter alguma informaçãozinha um pouquinho diferente aqui. Fazer um caso um pouquinho mais próximo do real, apesar de ser bem simplesão aqui. Em seguida a gente vai criar um model chamado tokens. E os nossos tokens vão ter um ID, obviamente. Também vou fazer a mesma coisa, string, collision unique ID. Em seguida a gente vai ter o nosso token, que vai ser uma string, e ela também vai ser única. Ok? E por fim a gente precisa criar uma relação com o nosso usuário. Então a gente pode falar aqui user e falar que ele é do tipo user. Se a gente... Opa, eita, apaguei aqui sem querer. Se a gente salvar aqui... aqui não é user, users. Prontinho. Ele já gera toda essa relação pra gente. Então, é uma facilidade que o Prisma dá. Por vários outros motivos, vocês vão ver que ele é o melhor ORM que a gente tem disponível no mercado hoje, sem sombra de dúvidas. Bem, ele já criou aqui também o nosso tokens aqui em cima. A única coisa que eu gosto de mudar, eu gosto de deixar todas as variáveis na nossa base de dados com letra minúscula. Aqui eu poderia mudar também para ele mapear esse created at para ser com underline, mesma coisa do user ID. Não vou me preocupar com isso por enquanto. Nossa base de dados está pronta, então a primeira coisa que eu vou fazer agora é yarn prisma migrate já daqui dev, e a gente passa o name aqui, e aqui a gente vai passar o nosso, então a gente vai falar que é init, a gente só está inicializando a nossa base de dados. Perfeito, ele já gerou a nossa migration, ele já criou aqui nossa migrations, perfeito. Agora,
vamos partir em si para o projeto. A nossa base de dados aqui com o Prisma, nessa parte aqui a gente não deve ter que mexer mais com muita coisa. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no nosso arquivo index é importar um carinho muito importante que é o reflect metadata. A gente vai precisar dele para poder trabalhar com os nossos decorators e tudo mais no nosso projeto. Em seguida, vamos importar o nosso Apollo server aqui do nosso Apollo server. Perfeito. Por enquanto, podemos já importar também o build schema do nosso type GraphQL. Acho que por enquanto é só, a gente pode só trabalhar com esses caras por hora. O que ele está reclamando aqui? Escrevi errado. Escrevi build schema. Não era isso que eu queria fazer, era só isso. Prontinho. Agora o que a gente pode fazer é criar a nossa variável, que vai ser o nosso servidor rodando em cima. Então vamos criar aqui o nosso app. Vai ser uma função assíncrona, o basicão, só faltou igual. Vai ser uma função assíncrona, não vai receber nada, obviamente. E a gente vai criar o nosso schema aqui. Por enquanto, ele não vai ter nada, só vou falar que é uma função assíncrona. Vou falar que é o nosso build schema. Deixar aqui quieto por hora. Só vou dizer que nossos resolvers vão ser todos os nossos carinhos que vão resolver as nossas rotas, basicamente, né? Se a gente for tentar criar essa ponte aí com o Express, que a gente talvez já esteja acostumado. Em seguida, a gente vai instanciar o nosso Apollo Server. Então, a gente vai new Apollo Server. E aí, a gente passa aqui para ele os nossos schemas. Na verdade, já como é a própria variável. A gente vai criar um context. Já vamos ver o que é esse context aqui. Então, na verdade, podemos deixar só como context. E aqui a gente vai falar para ele ouvir. Vamos passar aqui para ele para a porta 4000. Não, 3000. 4000. E vamos falar para ele fazer uma funçãozinha aqui, só para ele fazer um console log. Só para a gente saber que o servidor está rodando direitinho. Então vamos fazer aqui. Server is running. Running. Beleza, podemos até. Deixa eu ver se eu me lembro aqui como que bota. Opa, não era isso que eu queria? Era isso aqui. Vou botar um foguetinho aqui só para ficar bonito o nosso emoji. E por fim, obviamente, a gente tem que executar essa função, senão o nosso servidor não roda. Beleza. Formatamos aqui. Vamos começar a atacar por partes. Vamos começar aqui com o nosso context, para a gente entender o que é isso. O context é basicamente a nossa instância do Prisma, que a gente vai precisar utilizar. Então, a gente vai vir aqui e vamos criar um context.ts. E aí, aqui dentro desse context, só um segundinho aqui. Aqui. Dentro do nosso context, a gente vai importar o nosso Prisma Client. E vai vir do nosso @prisma/client. Isso aqui é a nossa instância que vai se conectar com o nosso banco de dados. Eu vou criar aqui o Prisma, como a gente sempre faz, igual a new Prisma Client. Tudo perfeito. E aí o que a gente vai fazer é fazer um export interface context, para a gente poder ter essa tipagem daqui do que é o nosso context. E caso a gente precisasse ter mais coisas dentro desse context, a gente poderia instanciar aqui. Então a gente vai dizer que ele é uma instância do Prisma Client. E em seguida a gente vai exportar em si o nosso Prisma Client. Então a gente export const context, que vai ser o nosso contexto de verdade, que é, vamos dizer que ele é do tipo context, né? Context, agora sim, e aí ele vai ter um Prisma aqui. Perfeito. Aqui novamente a gente não precisa passar que é Prisma, Prisma, porque ele já entende que vai ser uma propriedade com o próprio nome. E aqui, se a gente vier agora, a gente, se o VS Code quiser, ele não quer importar, então a gente vem aqui e importa manualmente esse cara context from, agora sim, ./context. Agora sim você já vê que já não está mais dando problema. Para os nossos resolvers, vai ser o que a gente vai atacar agora sim, a parte mais intensa do GraphQL.
Vamos lá, então a gente vai criar primeiro o nosso data model, que vai ser o nosso user. Perfeito? O nosso user a gente vai criar ele basicamente com o type GraphQL. Ele vai ser bem semelhante a um model que a gente tem aí quando a gente trabalha com base de dados utilizando Express e tudo mais. Mas ele tem algumas mudançazinhas, vocês já vão ver o que é. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é importar algumas coisinhas aqui do nosso type GraphQL. A primeira delas vai ser field, que vai ser para garantir que a gente tem um campo. Object type. Object type, que é para a gente saber que a gente está criando um tipo de objeto. E o nosso ID, para a gente saber quem que é o nosso ID agora. E aí a gente vai falar que é o type GraphQL que a gente está puxando. Uma outra coisa que a gente vai puxar aqui, essa daqui é um auxiliar, basicamente, daqueles libs que a gente instalou, que é o isEmail, que vai vir do class validator, que é para a gente validar que os nossos dados já estão vindo como e-mail, a gente não tem que validar no meio da nossa requisição e tudo mais. Claro, a gente vai validar isso no front, quando a gente estiver construindo o front também, com o Yup ou com outras libs, mas aqui no back é sempre bom também poder garantir isso e saber com o que a gente está lidando. Então vamos lá, a gente vai criar o nosso decorator de object type, e em seguida a gente vai definir a nossa classe. Então a gente vai exportar a nossa class, que vai se chamar user. Então a gente vai criar agora os nossos campos. Então, primeiro vai ser o nosso field, que vai ser do tipo ID, que a gente importou ali em cima, e a gente vai dizer que nosso ID virando string. Aqui, se você não tomou cuidado com o que eu falei lá da gente configurar o TypeScript da forma correta, ele importou 2 vezes aqui só, ele vai dar erro, porque aqui a gente não está inicializando essa variável com valor, a gente só está dizendo que vai ser uma variável do tipo string, mas que não tem valor inicial. O TypeScript iria reclamar, por isso a gente tem que fazer aquelas configurações iniciais no testconfig.json. Beleza, em seguida a gente vai ter um field. Nesse aqui a gente não precisa passar nenhuma configuração, porque esse aqui vai ser o nosso isEmail. E aí todas as configurações já vão vir por padrão aqui do nosso isEmail, então a gente só vai dizer e-mail para o tipo string. Ok? Perfeito. Em seguida a gente vai ter o nosso field, que agora novamente vai ser do tipo, vamos ter que declarar ele com um tipo, e aqui ele só vai ser do tipo string, que vai ser a nossa password string. E por último, a gente precisa colocar a nossa data. Então vai ser um @field type. E aí a gente vai dizer aqui que ele vai ter um date, que seria tipo date, perdão. E o nosso created at date. Ok, certinho? Então agora o nosso data model já está criado para o nosso user, tudo que a gente precisa dele aqui. Voltando aqui agora, voltando nada, a gente vai agora criar basicamente as nossas rotas, né? Então, as nossas queries e as nossas mutations, que são basicamente como que a gente lida no GraphQL com as nossas requisições HTTP. Então, com post, com request, vão ser as queries e as mutations. É um pouco estranho no começo, porque a gente não vai ter, por exemplo, o nosso get, nosso post, nosso patch, tudo mais, e a gente vai ter que dizer o que a gente quer receber de volta. É um pouco estranho no começo, mas acredita, não é nenhum bicho de 7 cabeças, é bem simples. Então vamos lá. A gente vai criar agora então o nosso userResolver.ts, e aí aqui dentro desse userResolver vai ser onde a gente vai criar, como eu disse, toda essa parafernália, né? Vamos lá. Eu vou deixar para importar as coisas conforme a gente for digitando, acho que vai ser mais fácil, porque tem muito import nesse caso aqui. Então a gente vai criar o nosso input. A gente vai criar um input type aqui, porque eu já sei que a gente vai precisar ali na frente. E vai facilitar a gente em alguns pontos, né? Esse input type vai ser basicamente uma classe, assim como a gente criou o nosso data model, o object type, perdão, que nos definiu como que é o tipo do nosso objeto, né, que a gente vai retornar. Aqui a gente vai definir o que a gente vai receber. Ele só importou a coisa errada, né? É input type. Cadê? Que isso, gente? Tô botando um pezinho ali que não existe, né? Posso apagar esse cara daqui. Beleza, tava até estranhando. E aqui vai ser o nosso user
input data. Novamente uma classe, uma linda classe aqui. Mesma coisa que a gente vai fazer, a gente vai dizer que a gente recebe aqui um field, isso é field, é e-mail, is e-mail, uma coisinha, is e-mail, e aí vai ser o nosso e-mail, que vai ser string, e ele não importou aqui, vamos lá, import is e-mail from class validator, nossa, esses imports aqui estão uma beleza hoje. Beleza. E agora o nosso password, então vai ser um field do tipo type. Acho que, no caso aqui, acho que a gente não precisa definir isso aqui. Se der problema, depois a gente vê. Mas isso aqui vai ser basicamente. Então, o que a gente está definindo aqui é quando eu basicamente fizer uma requisição, criar um usuário, for fazer o login do meu usuário, isso aqui vai ser o que eu vou ter que passar por padrão para ele. É basicamente como se fosse uma interface ou um tipo que a gente tem no TypeScript, né? Pensando bem, acho que a gente talvez nem precise desse isMail aqui também não, porque a gente não precisa validar isso aqui agora. Bem, vamos seguir então. O que a gente vai fazer agora é criar o nosso resolver em si, como eu falei. Então, a gente vai lá, resolver, novamente utilizando sempre os decorators, que eles ajudam muito. E como sempre, esse queridão aqui importa errado, ele importa do DNS, não é o que a gente quer. Tome cuidado com isso. A gente quer puxar ele do TypeGraphQL. O que a gente vai fazer é criar agora uma classe que vai ter os nossos métodos, nossas funções que vão ser as nossas requisições ou as nossas mutations. Então vamos lá, a gente vai exportar uma classe e aí a gente vai chamar aqui, por exemplo, de userResolver. Nada muito fancy. E a gente tem que criar pelo menos uma query aqui para dentro dela. Então vamos criar uma query e essa query vai ter um returns. E esse return dela vai ser aqui, por exemplo, um user. Então a gente está dizendo que ela vai retornar um usuário. E eu vou dizer que ela é nullable, ou seja, que ela pode voltar nulo. Nulo. True. Ok. E aqui embaixo a gente vai criar a nossa função. E eu vou falar que a gente tem o nosso async. Se eu não me engano, eu chamei essa função aqui, que eu já criei as nossas rotas quando a gente for testar. Se eu não me engano, é private info. Acho que é isso. E aí a gente tem que definir agora o que ela vai ter que passar pra gente. Aqui no caso, a gente vai criar o args. E o nosso arg aqui vai ser o nosso token. Vocês já vão entender. Ele vai ter o nome token. Vai ser uma string. Tem que passar do jeito certo. Uma string. E a gente tem que passar uma coisa muito bacana que é o nosso context. Que agora sim é o que a gente criou lá do Prisma. Lá com o Prisma, né? Então a gente pega o nosso context. A gente pode chamar ele aqui também de ctx. E ele vai ser do tipo context. E eu acho que ele não vai conseguir importar direito. Opa, vamos ver. Não. Ah, não, ele apareceu ali embaixo, né? Import context from context. Perfeito. Ele já conseguiu entender quem que é o nosso context. O que ele está reclamando aqui? Args decorators not valid here. Estranho, mas vamos lá. Acho que ele está reclamando de outra coisa, mas... agora sim, eu só estava confuso porque ele estava achando que isso aí não era nada, mas na verdade é uma função. Uma coisa que a gente tem que definir aqui também, é sempre bom a gente ter, é dizer o que a gente vai retornar no nosso TypeScript. Aqui no nosso caso, a gente vai retornar, na verdade, uma promise, já que a gente está trabalhando de forma assíncrona, e ela pode retornar ou user ou nulo. Vocês já vão entender por que a gente pode retornar user ou nulo. Importar isso aqui daqui, e o que ele está reclamando aqui do args. Validate options. Strings not assignable type return type function. Bem, deixa-me ver aqui. Estranho. Bem, vamos deixar isso daqui assim por enquanto. Vamos fingir que ele está... Realmente não entendo o que ele está falando aqui. Strings are assignable to return type function. Vamos seguir a vida aqui. Vamos tentar criar nossa função e ela deve dar tudo ok. O que a gente quer fazer? A gente quer validar se o nosso token foi criado da forma correta. Então, a gente vai fazer um const token.
foi criado não, se o nosso token existe, né? Então o nosso usuário aqui está querendo pegar as informações privadas dele, ele vai dar um token pra gente e a gente vai receber vai verificar se esse token existe, se ele está salvo no nosso banco de dados e se o usuário deveria poder ter visibilidade dele. Aqui eu vou criar um token, DB token, por exemplo. Vamos deixar aqui minúsculo para ficar melhorzinho. Ok? E a gente vai fazer um await ctx.prisma. Aí agora a gente consegue acessar assim o nosso prisma. Tokens.findUnique. E a gente vai procurar pelo nosso token. Então vai passar where, se a gente digitar where certo, token. Então a gente está dizendo, olha, me acha a linha da nossa tabela de tokens onde o token é igual a esse. Por isso que também a gente define aqui no esquema do Prisma que o nosso token ele é único, senão a gente não conseguiria puxar por ele especificamente. Beleza? Então beleza, a gente achou o nosso DB token e o nosso DB token, se ele for nulo, ou seja, se ele não achou nada, então DB token, se ele não houver, a gente retorna nulo. Ok? Mas caso ele ache alguma coisa, a gente vai querer que ele retorne o nosso usuário. Então a gente vai fazer const user igual db token. Ok. Beleza. O que ele está reclamando aqui? Esqueci de uma coisa muito importante aqui. A gente tem que dizer include. Tem que passar o que a gente quer que ele inclua. Então a gente quer que ele inclua a nossa relation. Então se a gente verificar aqui, que a gente pode passar user e passar um true aqui, ou seja, agora ele vai trazer o nosso token com o usuário junto, né, com essa relation sendo executada. Então a gente faz um return user, basicamente. Created at missing in type users, but required in type user. Ele está dizendo que em algum lugar eu não defini o created at. Deixa eu ver aqui no nosso user. Created at está aqui, ok, e está aqui também. Created at. Não, tá certo. Não, tá errado. Ok, a gente escreveu errado. Então, o que a gente vai fazer? Bom que a gente vai ter que fazer isso. A gente vai criar a nossa outra migration, só que agora a gente vai passar um novo nome. Então, a gente vai falar aqui fix created at name. Só para ter alguma coisa. Beleza. Ele vai regenerar as nossas tipagens e tudo mais do Prisma. Beleza. Tudo ok? E agora você já vê que o erro já sumiu, porque agora as coisas fazem sentido também. Agora aquele errinho esquisito que estava dando no nosso token sumiu também. Provavelmente alguma coisa veio da gente não estar retornando a coisa certa aqui de baixo. Voltou. Tá ok, né? Vamos deixar quieto esse cara por enquanto. Pô. Eu botei args em vez de arg. Okay. Pronto. Ele estava esperando que a gente passasse vários argumentos em vez de um só. Por isso que ele estava reclamando. Minha cabeça. Vamos lá, seguindo a vida. Então agora a gente já tem como verificar o token do nosso usuário. Então agora a gente quer primeiro criar um usuário, né? A gente não tem nenhum usuário ainda. Então a gente vai criar agora uma mutation. Ok? Nosso mutation vai definir mais ou menos da mesma forma. Então a gente vai criar returns. Basicamente ele vai retornar um user. E aqui no caso ele não pode ser nullable, porque a gente está criando um usuário. Então, se ele der as informações que a gente precisa, não tem muito como ele retornar nulo. E ele precisa dar as informações que a gente está pedindo. Ok, então a gente vai agora criar a nossa função async signup. E aí aqui dentro a gente vai criar um arg. Não vamos cometer o mesmo erro. E a gente vai chamar aqui de data. E esse data vai ser do tipo user input data. Agora sim. E novamente vamos ter o context, tudo igual aqui, nada novo debaixo do sol. E aqui a promise que ele vai retornar é um user. Ok. Agora a gente tem que criar o nosso usuário. Então, vamos lá. Então a gente pode fazer de uma forma mais simples aqui. Await context.prisma.user. Users, na verdade.
create. E a gente pode passar aqui o nosso data, né? Então aqui, se a gente passar data, na verdade ele quer que a gente passe alguma coisa aqui antes. Deixa eu ver. Data. Já sei. Outra coisa que a gente pode fazer aqui. A gente tem duas formas de tentar atacar esse problema. A gente pode tentar... primeiro vou explicar qual que é o problema, né? Ele está dizendo que eu não estou passando o meu created at. E ele é uma das informações que a gente precisa para poder criar essa entrada na base de dados. Se a gente olhar aqui, a gente definiu que a gente precisa ter esses dados aqui, sendo que o ID ele gera automaticamente. O tokens é só uma relation, então ela não precisa estar lá necessariamente, né? E o e-mail, password e o created at são dados que a gente precisa passar para o Prisma para ele poder criar essa linha na base de dados. Então a gente está passando o e-mail, a gente está passando a senha, mas não está passando o created at. A gente pode fazer o quê? Podemos vir aqui e fazer um const created at deixa new date new date e passar essa variável aqui para dentro junto do nosso data. Mas tem um jeito muito mais interessante da gente fazer isso, que é utilizando o Prisma. E novamente, uma coisa muito legal dele, que a gente pode passar o default aqui, e além do CUID para um Collision Unique ID, para um UUID ou para um incremental, que ele vai criando os IDs de forma incremental, a gente tem aqui um null. Ele vai criar, então ele serve perfeitamente para essa, por exemplo, para a gente quando quer trabalhar com created at ou updated at, que quando a gente criar essa linha, ele vai colocar essa variável aqui de forma padrão como null. Claro, eu posso sobrescrever isso caso eu queira, mas eu não preciso. Eu posso só passar esse cara. Então, novamente, vamos lá rodar aqui nossa migration. Então, created at auto generate. Beleza? Vamos deixar ele rodando aqui. Vocês vão ver que o erro já vai sumir daqui já assim que ele terminar de rodar aqui. Ok? E, viu? Sumiu. Magia. Então agora a gente não precisa mais fazer essa coisa esquisita daqui. E, bem, agora a gente pode só dar um return aqui, na verdade, e não precisamos passar ao await, já que ele vai, a função vai esperar aquilo terminar antes de retornar. Beleza, já temos o nosso usuário criado. Na verdade, esquecemos de fazer uma coisa muito importante. A gente está salvando a nossa senha aqui direto na base de dados, o que é uma coisa horrível, uma péssima prática de se fazer. Nunca façam isso, não guardem as suas senhas diretamente na base de dados, a gente precisa criptografar elas. E para isso que a gente tem o bcrypt. Então, a gente vai importar aqui duas funções do bcrypt.js, que é o que a gente está usando. Então, a gente vai importar import, a gente vai importar o hash e o compare, se eu não me engano, from bcrypt.js. Exato, são essas duas. E antes da gente fazer isso aqui, a gente vai pegar o const e vamos criar aqui um hash de password, melhor. Hash password, não preciso disso. A gente vai falar await hash, e aí a gente vai passar aqui primeiro a nossa string, que vai ser o data.password, e o salt, que é basicamente quantas iterações ele vai precisar fazer de criptografia e tudo mais. É um pouco complexo, eu vou deixar para a documentação do bcrypt explicar isso melhor para vocês, mas basicamente aqui a gente tem que passar ou um número ou uma string que vai basicamente ditar a segurança. Claro, se a gente passar um número muito grande, vai demorar um pouco mais, se a gente passar muito pequeno, talvez não seja tão seguro. Na documentação deles, eles recomendam o 10. Então, vamos seguir a recomendação deles mesmo. Para isso, agora sim a gente vai ter que fazer aquela coisinha bacana, então a gente vai passar o data, a gente vai fazer um spread dele, e aqui o password, a gente vai passar como hashed password, ou seja, a gente está sobrescrevendo o que o data está passando aqui para ele. Então, beleza, creio que está tudo ok aqui agora. E por fim, a gente vai criar mais uma mutation. E eu vou até copiar as informações que estão aqui em cima para economizar tempo. Vamos pegar essa aqui daqui também. Ok. Fechar essa chave aqui. E aqui a gente pode retornar nulo também. E aqui não vai se chamar signup, vai ser login. Beleza. E aí aqui a gente vai verificar se os dados do nosso usuário batem com o que ele está informando. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer,
é pegar o nosso usuário, então a gente vai fazer um const user igual a await context.prisma. Users.find unique. E novamente, por isso que a gente utilizou o unique lá no e-mail também, porque aqui agora a gente consegue passar o user. Então ele já. Data.user, né? Então aqui é user, data.user. Não, eita, gente, é e-mail. Tô louco aqui com user. E-mail, pronto. Agora sim, a gente consegue encontrar esse cara daqui baseado no e-mail. Se a gente olhar aqui, acho que a única outra coisa que daria disponível pra gente é o ID, porque são as duas únicas informações únicas que a gente tem e a gente quer encontrar um usuário único, obviamente. Então, show. O que a gente vai fazer agora é verificar se a senha dele está correta. Então, a gente vai criar uma constante aqui chamada validation, que ela vai verificar. Então, a gente vai fazer o compare. Na verdade, é uma função assim, await, compare, e aí aqui, se a gente olhar, a gente precisa passar duas coisas para ela, a nossa string e o nosso hash. Nossa string aqui no caso é o data.password e o do user.password. Só que você vai ver que ele está reclamando aqui que isso aqui é possivelmente nulo. Então, a gente pode resolver isso aqui fazendo uma simples verificação if no user, ou seja, não encontrou ninguém, retorna nulo. Beleza? Agora ele já não vai reclamar. E aí agora if validation, que ele vai retornar aqui um booleano. Se ele for falso, retorna nulo também. Se for verdadeiro, return user. Beleza. E claro, faltou uma coisa aqui ainda. A gente precisa gerar o nosso token. Então a gente vai gerar o token fazendo o seguinte. Vamos fazer await const token igual a await context.prisma.tokens.create, e aqui a gente vai criar o nosso token basicamente com um UUID. Então a gente vai vir aqui const UUID, na verdade vamos para token code, pode ser, igual a UUID. Vamos importar esse cara aqui em cima. A gente importa ele. A gente tem que importar o v4 as UUID, UUID from UUID, porque a gente precisa puxar a versão 4, né? Aí tem várias versões lá que você pode ver na documentação deles novamente. E aí aqui basicamente tudo que a gente precisa passar é o nosso token, vai ser o token code. Isso, strings not assignable to parameters. Sempre esqueço que aqui a gente tem que passar aqui é data. E agora sim a gente envolve isso aqui no objeto. O que ele está reclamando, o que faltou a gente passar. E claro, o nosso user, né, que a gente disse que a gente precisa fazer uma relation. Então a gente vai fazer user. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente tem algumas opções, se vocês olharem, a gente tem que passar isso como objeto, a gente tem connect, connecting, create ou create. Isso aqui vai servir quando a gente estiver, por exemplo, fazendo alguma informação, digamos que a gente precisasse criar o token antes de criar o usuário ou criar os dois juntos, ou a gente não sabe se existe já o usuário e não existe o token e tudo mais. O que a gente faz basicamente é usar alguma dessas opções. No nosso caso, o usuário já existe, obviamente. A gente vai fazer um connect, e aí tem que dizer como que ele vai conectar. Aqui no caso, novamente ele vai dar as nossas duas instâncias únicas. A gente pode passar aqui user.id. Poderia usar o e-mail também que a gente recebe. Não faria muita diferença nesse caso. E aí aqui a gente vai passar user, vamos fazer o spread dele, e vamos passar também o nosso token, que aqui eu vou chamar de token.token, que a gente não quer passar as outras informações. It's not assignable to type user. Claro, ele está reclamando aqui que ele está dizendo que ele está retornando um cara do tipo user, sendo que aqui embaixo a gente não está retornando um cara do tipo user. O que a gente pode fazer? A gente pode criar um novo object type para ser o nosso retorno. Então a gente pode vir aqui object type. E aí só falar que ele vai ter
ser uma classe user with token. E agora sim a gente vai criar um field que vai ser o user, vai ser do tipo user, ok? E um field que vai ser token do tipo string minúsculo. Beleza. Agora sim, agora a gente vem aqui, muda esse user para isso daqui. E aqui também ele está reclamando porque a gente está dizendo que está retornando user com um token. Aqui embaixo a gente está retornando mais coisa. Aqui já agora é erro coisa com o TypeScript. Então o que a gente vai fazer é fazer o seguinte. A gente pode ou criar um tipo ou uma interface, mas eu acho que se a gente fizer um union type aqui, vamos ver se vai dar jeito. Prontinho, deu jeito. Então, basicamente, o que a gente está dizendo, a gente vai ter várias propriedades do user e uma propriedade chamada token. Deixa-me ver se está faltando alguma coisa. Aparentemente não. Então, agora a gente pode vir aqui, só pegar o nosso user resolver, voltar aqui no nosso index e passar esse garotão aqui dentro. Vamos importar ele. E agora, se tudo estiver certo, a gente pode vir aqui yarn dev. Vai. Voltei, pessoal. Burrice minha. Tô esperando ele dar um console.log aqui, sendo que eu botei o console.log no lugar errado. Ai, meu Deus do céu. Vamos reiniciar agora o servidor. Yarn dev. Tá reclamando agora que tem um ponto e vírgula onde não deveria. E... agora sim. Server is running. Eu aqui que nem um idiota por um erro de ter colocado o console.log no lugar errado. Então vamos lá. Eu já deixei, como eu falei, as rotas já criadas aqui dentro. Então a gente tem uma de sign up, uma de login e uma de private info. Vamos lá. Já estamos vendo aqui que ele já está dando alguns vermelhinhos. E eu já sei por quê. Aqui a gente está passando diretamente e-mail e password. Vamos só corrigir isso aqui, que aqui no caso agora a gente está passando um data. Perfeito. Então aqui e aqui também vai estar a mesma coisa. Vamos só corrigir isso aqui rapidinho. Data. Beleza. Tá. Aqui também acho que a gente só está retornando o nosso token, né? No nosso login. Deixa-me ver. Ou a gente não retorna o nosso token no nosso login. Mutation login. Ele deveria retornar um e-mail. É porque eu não estou dizendo que ele... eu estou dizendo que ele não tem isso, né? Eu estou dizendo que ele só tem um cara do tipo user. O que eu posso fazer então aqui? Dizer que tem um user. Eu posso fazer isso aqui direto, né? E agora ele vai reclamar assim aqui. E aí o que a gente pode fazer, na verdade, então, esse union type aqui não vai ajudar a gente, então falar que tem user, tipo user, uma vírgulazinha aqui. Pronto, agora sim. Creio que se a gente... bem, vamos ver. Vamos reiniciar o servidor aqui só para ver se ele atualiza depois aqui. Mas vamos criar o nosso usuário. Então a gente vai passar aqui um e-mail, então botei daniel@mail.com, uma senha com 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos ver se ele vai retornar pra gente agora um e-mail e o nosso created at. Beleza, retornou aqui. Então, temos um usuário criado. Beleza. Então, agora a gente tem que pegar este e-mail daqui. Na verdade, já está até aqui. E passar uma senha. Aqui, já sei porque ele está reclamando. É porque tem um user e pegar o e-mail de dentro desse user. Perfeito. E aqui tem que botar, acho que uma vírgula. Opa, sem esse cara. Então agora a gente vai fazer o nosso login. Então a gente quer que ele retorne um objeto. A gente pode até puxar aqui também o nosso created at. Quando a gente for fazer. Então, e-mail, senha, ele tem que retornar as nossas informações do usuário, informações básicas, e um token de autenticação, que é o que a gente vai usar na próxima rota. Perfeito. Criou aqui pra gente. E-mail, mostrou pra gente o nosso e-mail que já estava criado, quando o nosso usuário foi criado, e o nosso token. Então a gente pode vir aqui agora, copiar esse token. E aqui no Private Info, a gente quer pegar todas as informações aqui que a gente puder. Então a gente pode passar aqui isso. Aqui no caso, se não me engano, a gente não retorna esse token de volta. Então vamos tirar ele daqui. E aí aqui, com o nosso token, a gente quer agora, passando só o token, pegar todas as informações. Opa! Ok. Pegar todas as nossas informações
do nosso usuário. Aqui no caso eu botei até a senha, porque a gente, quando estiver passando o token, a gente quer permitir que o nosso usuário possa fazer a alteração de senha dele. Então vamos lá, e perfeito. Como vocês podem ver, a nossa senha não tem nada a ver com o que a gente criou. É o hash da nossa senha, que é muito bom. Que aqui a gente está com uma senha guardada de uma forma bem mais segura do que se a gente tivesse simplesmente inserido ela na base de dados. Acho que uma única coisa que a gente poderia mudar aqui é que hoje, se a gente aqui quando faz o login, a gente conseguiria pedir para ele enviar a nossa senha de volta. A gente tem como mudar isso aqui, seria basicamente omitir esse objeto na hora de retornar, e teria que criar um novo data type, teria que alterar aqui também o tipo de retorno aqui no TypeScript, mas eu deixei isso aqui sem fazer porque, como eu disse, é basicamente uma boa prática, não tem tanta necessidade neste momento aqui, porque o usuário não precisa ficar recebendo de volta qual que é a senha dele, né? E também não precisamos nem deixar o desenvolvedor que estiver trabalhando no front-end conseguir pedir isso. Essa é uma das responsabilidades também do back-end. Bem, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido bem o vídeo. Foi um vídeo mais longo, eu sei, mas teve muito conteúdo aqui. Espero que vocês tenham conseguido aprender bastante sobre o Prism, bastante sobre o GraphQL, bastante sobre o Type GraphQL, sobre o Apollo Server, um monte de coisa aqui. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, vou fazer o meu melhor para poder tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. E qualquer sugestões ou coisas que vocês gostariam de aprender, pode deixar aqui também que eu vou fazer o meu máximo para poder atender a todos. Pessoal, até uma próxima e tchau, tchau.